Às vezes, boas ideias não vão para frente simplesmente porque ninguém as compartilha. Mas para mudar isso, a Assembleia Legislativa está ouvindo a sociedade e levando as boas ideias ao plenário. E agora, quer saber como você gostaria de melhorar Mato Grosso? Acesse al.mt.gov.br/propostas ou as redes sociais para contar as suas ideias que merecem ganhar vida. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece. Olá, hoje nós recebemos a presidente da Fundação Rede Brasil Sustentável, que está em Cuiabá. Ela é ex-senadora, tem uma carreira política intensa e nós vamos conversar um pouco sobre vários temas com ela aqui. Ex-senadora Heloísa Helena, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, por estar conosco, né, nessa oportunidade. Eu que agradeço a você, Lídice, a todos que fazem a empresa, agradecer muito a generosidade democrática do espaço. É sempre uma alegria estar aqui, né? Em Cuiabá, Mato Grosso, e hoje nem está muito quente, né? Pois é, né? O cuiabano é tão hospitaleiro que acaba mudando, deixando um clima mais agradável, Como né? eu sou sertaneja, já sou acostumada também, né? Sertaneja nordestina, né? Já sou acostumada também. Bom, vamos inicialmente falar desse evento que vai acontecer no sábado em Cuiabá, né? Vocês vão debater aí o trabalho no campo, na cidade. Conte um pouquinho pra gente como é que vai ser. Bom, a fundação, embora todos os partidos, eles obrigatoriamente têm uma fundação para a formação política, pesquisa, produção acadêmica, os partidos são fiscalizados pelos tribunais eleitorais e as fundações pelo Ministério Público. No caso da nossa fundação, nós estamos montando uma plataforma de propostas para o Brasil, tendo como eixo fundamental a democratização do conhecimento. Então, nós escolhemos 18 eixos estratégicos para o Brasil sustentável, que incorpora a questão da gestão pública, economia, federalismo, pacto federativo, a crise dos municípios, os que nós já fizemos, né? A utilização de recursos naturais, saúde, educação, segurança pública, infraestrutura das cidades, as reformas do aparelho de Estado, os mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle para reduzir o risco da corrupção. Então, é uma plataforma de propostas para o Brasil. Como eu digo sempre, não é um programa de governo, embora a gente tenha uma pré-candidata nacional, que é a nossa querida Marina, mas programa de governo é outra coisa. Ele é coordenado pelos candidatos, com as coordenações designadas pela aliança programática e busca um eixo diferente. O nosso é uma plataforma de propostas para o Brasil. É por isso, Lídice, que a gente tem feito um esforço, inclusive, em garantir que vários setores da sociedade, inclusive aqueles que pensam o Brasil de forma diferente da gente, eles possam estar também presentes, porque o que é mais importante é a democratização do conhecimento. Eu acho que a democratização do conhecimento é algo revolucionário. Seja estabelecido no acesso de uma criança a uma escola de qualidade, porque todos os estudos de neurociência mostram que é nesse momento que as principais conexões neurológicas que potencializam a inteligência e aspectos cognitivos e até a capacidade de julgamento de uma criança se dá lá, na educação infantil, até a produção de ciência e tecnologia. Eu acho que isso reduz, inclusive, os riscos de que as pessoas sejam manipuladas, manobradas, ludibriadas nos processos eleitorais pelo cinismo e a dissimulação muito impregnada no mundo da política. Então, é uma plataforma de propostas para o Brasil. Nós iniciamos com uma por estado, uma por região. Fizemos em São Paulo, gestão pública e economia. Fizemos em Salvador, pegando a parte do Pacto Federativo, reforma tributária, que modelo de federalismo queremos, competitivo, cooperativo, a crise dos municípios. Fizemos em Manaus utilização dos recursos naturais, não apenas relacionada à Amazônia, mas com representação do semiárido, do cerrado, de outras regiões do Brasil, a questão da água no Brasil, as áreas agricultáveis. E aqui nós vamos falar sobre trabalho, emprego, dinamização da economia no campo e na cidade, geração de emprego e renda e condições de trabalho. Então, a gente
haverá, esperamos nós, representação tanto da chamada grande agricultura, como da agricultura familiar, indústria, comércio, turismo, todos os setores que de alguma forma estão trabalhando a dinamização da economia no campo e na cidade para a geração de emprego e renda. O fato de Mato Grosso estar aí entre os campeões em casos de trabalho similar a escravo influenciou na escolha desse tema? Olha, de fato, o que para nós é de fundamental importância é que nós possamos estar num espaço onde vários setores da sociedade possam estar trabalhando do mesmo jeito que haverá um auditor fiscal que trabalha com essa questão, inclusive do trabalho escravo, mas também o Mato Grosso, ele é conhecido como a maior utilização de áreas agricultáveis e de relações comerciais internacionais. Então, para nós, eu sempre digo assim, olha, que não é possível. Nós já entramos há anos no novo século. Estamos no ano 2017. Não é possível que não se possa garantir desenvolvimento, geração de emprego e renda, dinamização econômica, relações comerciais internacionais. Não é possível que com tanta produção na área da ciência, do conhecimento, da tecnologia, nós não possamos fazer agricultura com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, utilizando os recursos naturais sem aniquilá-los para que outras gerações possam usar também. Então, nós entendemos que isso é possível. E não é possível também que o trabalho ele tenha que ser tão precarizado ao ponto até de vivenciarmos situações extremas como essa. Então, 2017, o ano que vem é 2018. Então, não é possível que a gente viva com banditismo político, relações promíscuas, balcões de negócios sujos, utilização da estrutura pública, não para viabilizar eficácia e resolutividade da máquina pública ou bem para a população, mas para o próprio inódromo da política, destruição ambiental, precarização das relações de trabalho, crianças fora da escola, meninas e meninos usados como mão de obra escrava do crime que é o narcotráfico. Então não é possível, né? Então já entramos no novo século há vários anos. O ano que vem já é 2018. Não é possível que a gente não consiga fazer uma máquina pública com políticas sociais de qualidade, com políticas públicas, com geração de emprego e renda, com relações comerciais internacionais, não a mercê do que os outros querem, mas aquilo que a gente possa ser como uma pátria soberana, igualitária e fraterna, que a gente tanto quer. Então, eu acredito que é possível. Claro que a gente sabe que no Brasil existem muitos corações partidos, né? Muitas pessoas desencantadas, muita desesperança. Eu entendo que muitas vezes isso é compatível com o noticiário e com tantas coisas ruins, né? E dramáticas, e que geram realmente indignação que acontece no Brasil, mas a gente não pode, né, ficar de tal forma desesperançado. A gente tem que costurar o nosso coração partido e continuar lutando por aquilo que a gente acha melhor para o Brasil. Às vezes as pessoas dizem assim, eu luto pelos meus filhos. Eu digo, eu luto pelos meus filhos e pela minha neta. Isso é amor incondicional. A gente tem que lutar pelos filhos dos outros, pelos filhos da humanidade, pelos filhos do Brasil, que não é uma pátria ainda, mas um dia será. E depende de todos nós. A Marina Silva virá a Cuiabá para esse evento? Acho que é uma pergunta que muitos estão fazendo nesse momento. Sim, virá. Ela está com... O pai dela teve um problema sério de saúde, por isso que ela não esteve conosco em Manaus, né? Que o eixo era toda a questão, que é a vida dela, da sustentabilidade, mas o paizinho dela estava com um problema de saúde, mas agora está bem melhor, então ela já estará aqui conosco desde cedo para acompanhar o evento, com a sabedoria que tem, com a humildade que tem, estará acompanhando todo o evento, acompanhando a exposição de todos que lá estarão. Bom, então, para quem está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, né, esse evento vai acontecer no sábado, dia 16 de dezembro, lá no Paiaguás Palace Hotel e Convenções, a partir das 9 da manhã,
com a presença da Heloísa Helena, da Marina Silva, vários debatedores, Zé Gustavo, também lideranças de Mato Grosso, né, pessoas ligadas aí à universidade, né, Confederação Nacional das Indústrias. Então fica aí a dica para esse evento no sábado, o dia todo. Agora a gente vai mudar um pouquinho o tema da nossa entrevista. E eu espero mesmo, assim, que as pessoas, tanto as pessoas que estão, como também tem, assim, muita ideia feita, inclusive contra a Marina e contra muitos de nós, né, em função de coisas que a gente defende. Então, é muito importante que lá possa estar. Como nós vamos tratar da dinamização da economia, geração de emprego e renda no campo e na cidade, possam também lá estar as pessoas que estão diretamente envolvidas ou com o chamado agronegócio e com a agricultura familiar. Então, é muito importante que as pessoas possam participar para tirarem suas dúvidas, para deixarem dúvidas, porque não é um evento para que as pessoas possam impor a sua compreensão, mas que as pessoas possam pôr as suas concepções, aquilo que a sua vivência intelectual e pessoal vive, né? Das suas vivências e da sua produção intelectual e da sua forma de conhecimento, sua forma de ver o mundo. Então, todas as pessoas serão muito bem-vindas para que lá possamos dialogar sobre essa questão tão importante, que é vital na vida das pessoas, que é o trabalho, né? Que é a geração de emprego e renda, a dinamização da economia no campo e na cidade. Tem que fazer alguma inscrição? É só chegar lá. É aberto a todas e todos, não é um evento restrito a nós da rede, é aberto a todas as pessoas. Quem não gosta de partido, quem tem o coração partido, mas não tem a alma vendida, pode estar lá conosco. Então é aberto, tem a produção também, a transmissão ao vivo. Né? Lógico que, como são mais de 8 horas de transmissão, ninguém acompanha tudo, né? Mas depois fica disponível também do site para que as pessoas possam acompanhar, porque às vezes você quer acompanhar já leu alguma coisa sobre algum dos expositores e gostaria de ver o que ele pensa, então isso fica disponível também. Sim. Mas é aberto a todas, no hotel. Olha só, não me lembrei o nome do hotel. Paiaguás Palace Hotel. Mas você sabe que eu já fui, né? Como toda professora, já procurei saber o que é o significado, né? Que era de dos índios, eles eram canoeiros, andarilhos dos rios, né? Então eu me lembrava do significado. Então, os andarilhos, né? Que as pessoas que lutam pelo Brasil, que andam tentando construir um Brasil melhor, que possam estar conosco amanhã, o dia todo ou o horário mais conveniente. Ok, então fica esse convite aí. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão da corrupção no Brasil e especialmente a situação das 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal, que teve aí uma adesão, né, muito grande da sociedade, e ela foi sendo recortada e afinal não saiu essa votação, essa aprovação dessas 10 medidas. Inclusive o movimento Vem Pra Rua, ele está começando um programa incentivando para que os políticos que são contra, né, ou tentaram burlar essas medidas não sejam votados na eleição de 2018, né? É o movimento Tchau Queridos, né? Hashtag Tchau Queridos. Eu queria saber de você, assim, qual a sua avaliação quanto a essa situação aí, já que o projeto ele teve tanto apoio e ele não saiu, o que pode ter dado errado, o que faltou, na verdade, para ele ter essa firmeza que ele iniciou? Olha, eu digo sempre assim, que além dessas medidas, né, que são extremamente importantes, que a própria instituição, ao detectar desvios e brechas dentro da legislação do arcabouço vigente, buscou impedir que essas brechas utilizassem, a própria legislação que existe hoje no Brasil, ela já condena, com prisão, inclusive, esses que participam do propinódromo. Já está no Código Penal tráfico de influência, intermediação de interesse privado, corrupção passiva e ativa, advocacia criminosa, tudo já está lá. Então, tudo isso que a gente vê, né, que não é de agora, que já acontecia, mas agora com, né, assim, com o odor fétido inundando a vida do Brasil, com a corajosa Operação Lava Jato,
Mas muitos desses mecanismos que já vinham sendo utilizados, que qualquer pessoa que acompanha a vida do Brasil se lembra disso, né? Não é só de agora não, porque tem gente que defende a volta da ditadura, aí diz, mas naquela época não tinha corrupção. Isso não é verdade. Todas as ditaduras de esquerda e de direita foram burocracias corruptas, assassinas e totalitárias. Todas. É por isso que a gente não deve deixar de querer a democracia. A gente não vive numa democracia ainda. Democracia sem justiça social não é democracia. Democracia não se estabelece pelo ato extremamente valoroso que estamos tendo aqui, onde as pessoas estão acompanhando, o que é muito importante para garantir transparência, fiscalização, monitoramento e controle social. Mas não se encerra só com isso. Então, nós ainda estamos lutando pela democracia. Então, não podemos querer voltar àquilo que a história da humanidade mostra, que consolida burocracias corruptas, assassinas e totalitárias. Muito do que nós vemos hoje, inclusive a participação de grandes empresas e de políticos bandidos, muito desse processo de privatização aconteceu há muito tempo atrás. Já começou lá esse tipo de metodologia e mecanismo. Não é para dizer, mas a corrupção sempre existiu, que você vai acobertar a corrupção de Lula e Dilma, porque também tem isso no Brasil, né? Não, mas porque desde a primeira carta do Brasil, porque na carta de Perovaz de Caminho, lindíssima, mas no penúltimo parágrafo já pediu um tráfico de influência, né? Porque ele tinha um genro cumprindo pena em São Tomé, na África, e já queria que fosse cumprir na coroa portuguesa. Não é porque aconteceu lá, não é porque aconteceu corrupção na ditadura, não é porque aconteceu corrupção na privatização do Fernando Henrique, que vá se acobertar a corrupção e o banditismo político que aconteceu na era dos 13 anos da cúpula palaciana do PT, que não são todos os petistas, como não são pessoas, não é porque é de direita que é corrupta. Eu conheço pessoas que pensam um mundo totalmente diferente do meu, que formalmente eu poderia caracterizá-lo como de direita, e eu sou de esquerda, e ele não é corrupto. Ela não é corrupta, simplesmente porque pensa uma formulação ideológica diferente da minha. Corrupção de direita ou de esquerda é banditismo político. E banditismo político, a lei, a legislação já impede, com as 10 medidas, com a ausência de fatiamento delas e com os próprios mecanismos legais que já existem hoje, são muitas leis que impedem que isso aconteça. Agora, eu não tenho dúvida, e aí você trouxe um elemento importante, Lídice, que é a impunidade nas urnas. Olha, por que essas personalidades vinculadas ao banditismo político, a roubo dos cofres públicos, que não sequer nem sentem repugnância e nem têm sensibilidade com o que roubam? Porque quando elas roubam os cofres públicos, é uma criança que vai ser mão de obra escrava do crime organizado, é uma mãe de família ou um pai de família que fica no chão imundo de uma unidade hospitalar, é uma pessoa que perambula procurando alguma coisa, é um pai que fica desempregado e acaba perdendo a sua vida, é uma cidade que não desenvolve, que não gera emprego nem renda, é um país que é desmoralizado internacionalmente. Mas se as instâncias de decisão política e os espaços de poder continuam fazendo isso e nada lhes acontece nas urnas, por que eles vão mudar? Então, a pior das impunidades é a das urnas, quando o povo... Eu sei que tem pressão, tem cadastro, compra de voto, roubo e outras coisas mais. Mas a pior das impunidades é quando o povo, de forma livre e legítima, na legitimidade que foi uma conquista, não foi uma concessão da elite política e econômica ter eleição, foi uma conquista social. E nesse momento a pessoa vai lá na urna e vota no bandido. Então, por que é que ele vai mudar? Vira o melhor dos mundos para ele. Então, às vezes as pessoas são odiadas porque falam o que pensam, porque não tem medo de falar, e são acobertadas sendo bandidos dos cofres públicos, então não é possível. Então, quando eles fazem a campanha, independente de que seja a campanha, independente da convicção ideológica, eu respeito.
Ah, não, a pessoa diz, eu me considero de direita. Eu lhe respeito, eu não respeito o cinismo, a dissimulação e o banditismo político, de direita ou de esquerda. Aí eu me reivindico de esquerda. Merece respeito também. Então, que o bom seria que nós estivéssemos discutindo as instâncias de decisão política e os espaços de poder com base no que as pessoas pensam ideologicamente, programaticamente, com as suas vivências e experiências concretas no mundo do trabalho, na universidade, na vida cotidiana do bairro e da cidade, fosse o elemento norteador das escolhas políticas. Infelizmente, a gente vive num país que não tem como não falar do banditismo político. Aí tem gente que diz, mas você fala muito sobre isso. Porque existe muito, meu amor. Eu queria estar falando era de outra coisa. Não queria estar falando de um assunto que mexe com a esperança do povo, que desestimula as pessoas a estarem nas instâncias de decisão política, que é essa coisa repugnante da corrupção. A gente, às vezes, tem que falar sobre isso porque continua acontecendo. O ideal mesmo seria que a gente tivesse entrando numa campanha eleitoral onde não tivesse que falar isso. Mas não tem como não falar, porque existe e mexe diretamente em todas as outras políticas. Desvia merenda escolar, desvia o dinheiro de uma obra importante para a cidade, desvia um dinheiro de um banco que é fundamental, porque eles mexem na bandidagem, no BNDES, no Banco do Brasil, na Eletrobras, na Petrobras, nos Correios e outros mais setores que são públicos. Imagina o que poderia ter sido feito com esse dinheiro para a geração de emprego e renda, para escolas, para a educação, para a cultura, esportes, obras importantes de infraestrutura das cidades. Imagina se o BNDES não estivesse financiando, a bandidagem política estivesse financiando questões importantes para a vida das cidades e dos estados. Imagina o que esse país seria se todo esse dinheiro, que é público, tivesse sendo investido no setor para acesso da sociedade de uma forma geral. Seria muito importante. Então, além dessas medidas que você corretamente lembrou, o que já existe na legislação, né, já deveria ter colocado muitas pessoas distantes das instâncias de decisão política. A lei anticorrupção é recente, e dos inclusive, espaços né? de poder. Mas que a população, independente das escolhas feitas, né, independente da caracterização ideológica e programática que faz dos seus escolhidos, mas que, pelo amor de Deus, né, que essa linha divisória seja essencial. Então, isso é muito importante. Que a gente possa ir às urnas com mais consciência, né? Exatamente. Nós já estamos aí com mais de 20 minutos de entrevista, então eu gostaria de fazer o seguinte, continuamos ao vivo no Facebook, né? E vamos fazer uma passagem de bloco aí, para a gente dividir a entrevista em 2 blocos, para na hora de disponibilizar no site RD News, ficar mais fácil para visualização, inclusive para as pessoas acompanharem. Então, você que está conosco, continue aí, a gente vai dar uma pausa, vai rodar a vinheta, vai dar uma pausazinha para a gente passar para o segundo bloco. A gente sabe que os temas são muito extensos, né? E a gente quer ainda abordar mais uns 2 temas pelo menos, mas então fica esse convite. Continue com a gente, se você quiser mandar ainda seu comentário, sua pergunta, a gente se mantém aqui, mas aqui no RDTV, daqui a pouquinho voltamos a nossa entrevista com a ex-senadora e atual presidente da Fundação Rede Brasil Sustentável, Heloísa Helena. Então no próximo bloco voltamos com outros assuntos. Até mais. Oi, tudo bem? Eu tô aqui para falar sobre um dado que chama atenção. Você sabia que, segundo pesquisas, mais da metade da população mato-grossense não tem a menor ideia do que a Assembleia Legislativa faz? Pois é. Pensando nisso, a gente resolveu criar uma campanha que resume quais são as principais funções da Assembleia Legislativa. Entre elas, fazer leis, representar a população e fiscalizar o governo. Mas tudo isso exige muito trabalho e estrutura. E o que a gente quer é garantir que você possa acompanhar de perto todas as atividades que rolam por aqui e que possa também checar se os seus representantes estão de fato dando voz aos problemas que você vive. Por isso, nós convidamos você a seguir a nossa página no Facebook, a assistir a TV Assembleia e a sintonizar a Rádio Assembleia. A Assembleia de Mato Grosso acredita que a sua participação seja a grande responsável pela construção de uma sociedade mais justa. Sabe como?
Além de acompanhar, você pode também sugerir. A gente criou uma ferramenta que possibilita que você, cidadão, possa dar vida às suas ideias. E você, tem alguma sugestão de um projeto de lei? Então acesse www.al.mt.gov.br/propostas, cadastre-se e envie para nós. A sua sugestão pode virar lei. Já pensou que legal? Na Assembleia Legislativa é assim. Você participa, a mudança acontece.